Bom dia, mais um estudo do Vem Segue, onde eu vou compartilhar aqui Mosias capítulo 4. O rei Benjamim ele continua seu discurso aqui chamando o povo ao arrependimento para que guardem os mandamentos de Deus e não cometam pecado. No versículo 29, ele diz o seguinte: E finalmente não posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tanto que não os posso enumerar. Então existe tantos meios da gente cometer pecado que se fosse fazer uma lista, né, seria muito grande. Mas algumas pessoas até podem pensar, seria melhor ter uma lista na mão e saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né, para mim não cometer pecado. Essa lista existe, é os mandamentos de Deus, e são muitos mandamentos que nós temos. Entre os mandamentos de Deus, os mais conhecidos que nós temos, né, é os 10 mandamentos, bom, que foi dado a Moisés lá no Monte Sinai. Isso se encontra no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 20. Então, desses 10 mandamentos, 4 é em relação a Deus e os outros 6 são em relação ali ao homem, né? Então, os 4 primeiros vai falando ali que não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura para adorar, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra do dia do Senhor para o santificar. E os outros 6 mandamentos aqui, né? Ele começa falando: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás, né, a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o boi, qualquer bem material ali. Então esses são os 10 mandamentos. E entre esses 10 mandamentos, teve outros que não tá entre esses 10 aqui. Por exemplo, a palavra de sabedoria, né? A palavra de sabedoria para eles era alguns animais que eles não podiam comer, né? Por exemplo, o coelho, né? A lebre ali, eles não podiam se alimentar desse animal. O porco e outros assim. E não era algo que somente eles não podiam se comer. Se eles vissem, por exemplo, um coelho morto ali no caminho que eles estavam passando, eles não podiam nem tocar, era considerado imundo, né? Então eles tinham que dar a volta, passar, eles não podiam nem pegar ali e enterrar aquele animal. Mas qual que era o princípio dessa lei, né? O que essa lei deveria ensinar ou motivar eles? Por exemplo, quando eles vissem um coelho ali no caminho, era para eles lembrar de quem tinha dado a lei para eles, que era Jeová. Então, automaticamente era para eles se lembrarem de Deus, né? Ou seja, dessa maneira eles estariam guardando o mandamento ali, demonstrando sua obediência a Deus. Então, o princípio do mandamento sempre vai nos levar a Deus, a adorar a Deus, tá bom? Tanto que no Novo Testamento, né, aqui em Mateus 22, né, a partir do versículo 36, né, perguntaram para Jesus Cristo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondendo disse, né, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. No versículo 40 ele diz assim, ó: desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, desses 2 mandamentos, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, depende de todas as outras leis, porque se você pegar aqui o primeiro, né, amar a Deus acima de todas as coisas, se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai quebrar o dia do Senhor? Não. Você vai chamar o nome do Senhor Deus em vão? Não. Né? Vai ter outro Deus diante de ti? Não. Você vai somente amar ao Senhor teu Deus. E o próximo como a ti mesmo, né? Nos 10 mandamentos ali falando, não matarás, né? Então será que dar um murro no olho do seu amigo aí pode? Também não pode, né? Então se você pegar os outros 6 mandamentos e colocar aqui, amarás ao próximo como a ti mesmo, você não vai matar o seu próximo, você não vai roubar, você não vai cobiçar o que é dele, tá bom? Então, basicamente, Jesus Cristo ele resumiu todos os mandamentos em 2, né? Que o princípio de todos os mandamentos é esse: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. No versículo 30, aqui, né, de Mosias, ele continua dizendo assim, o rei Benjamim: isso, porém, posso dizer-vos: se não tomardes cuidado com vós mesmo, com vossos pensamentos, e vossas palavras e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé,
no que ouviste e concernente à vinda do nosso Senhor. Até o fim de vossa vida perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereça. Né? Então, nós devemos sempre lembrar do Senhor, né? Como ele diz aqui, né? Se nós não tomarmos cuidado com nossas próprias palavras, com nossos próprios pensamentos, também nós podemos cometer pecado. Eu vou finalizar aqui, ó, com a escritura em Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 17. Olha a expansão aqui, né? Ele diz assim, ó, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, até mesmo quando nós sabemos que temos que fazer o bem, né, e não fazemos, nós também estamos cometendo pecado. Então, existe várias maneiras pela qual nós podemos cometer pecado. Mas o mais seguro, né, se você se encontrar numa situação que você não sabe o que você deve fazer, né, é só você se perguntar, o que Jesus Cristo faria em meu lugar nesse momento? E aí, dessa maneira, ficaria fácil para você saber qual direção você deve seguir, qual é a sua escolha, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.